Olá, querido irmão, querida irmã, você que está aí conosco, conectado em Deus, você que está pela manhã, você que está pela tarde, pela noite, eu não sei qual horário você vai estar nos acompanhando nesse vídeo, mas eu espero que seja de grande edificação para a sua vida. Amém? Aqui é o pastor Fortunato Luiz, estamos aí no nosso canal para abençoar a sua vida. Você que é membro do canal, vá lá, curta, deixa a sua curtida, o seu like. E você que não é membro do canal, você está intimado a se inscrever no nosso canal. Vai ser um grande privilégio, um grande prazer ter você conosco aí para compartilhar a palavra de Deus. Amém, querido? Mas vamos direto ao ponto. Nós vamos estar falando sobre os improváveis, conectados em Deus. Os improváveis. Eu fui escolhido por Deus. Sabe para quê? Para ser uma grande obra. Você e eu fomos escolhidos por Deus para sermos uma grande obra. Ainda que o inimigo tente de todas as formas combater, lutar, que ele tente de todas as formas te derrubar, Deus te chamou para ser uma grande obra. Eu queria convidar você que está me acompanhando aí no nosso canal, para nós orarmos, porque Deus ele quer falar conosco nesses dias. Amém, querido? Vamos falar com Deus. Pai, quero colocar em tuas mãos a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai. Os desafios são enormes, mas o Senhor, Pai querido, não chama, Pai querido, Pai amado, os medrosos. O Senhor não chama, Pai querido, Pai amado, os fracassados. O Senhor chama, Pai querido, Pai amado, aqueles que o Senhor escolhe, Pai querido, Pai amado. O Senhor mesmo fortalece, o Senhor mesmo coloca de pé, Pai. E nós não temos um espírito, Senhor, meu Deus, meu Pai, de medo, de temor, mas temos um espírito de ousadia, porque é o Teu Espírito Santo que está nos conduzindo nessa jornada. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, ministra o nosso coração, consagramos esse dia em Tuas mãos, esteja nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra de Deus bem rápido, é um devocional, então é bem rápido que eu queria falar com os irmãos. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25 ao 30. A palavra diz assim: pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, irmãos, considerai o que erais quando fosse chamado, porque eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Deus escolheu você, e eu falo, repito constantemente, quando Deus lhe escolheu, Deus ele não errou, a escolha de Deus estava completamente certa. Talvez você pense assim: pastor, mas quem sou eu? O que eu posso acrescentar? O que eu posso fazer? Eu quero dizer que você é uma grande obra em andamento. Você é uma grande obra em andamento, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos uma obra em andamento. O Senhor, quando te chamou, o Senhor, quando te escolheu, Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não errou quando te chamou. Quando Ele escolheu Gideão, Gideão olhou para si mesmo, viu o histórico familiar, a pobreza da nação, e ele pensou assim: Deus deve ter se enganado. Como que um homem como eu, que vive numa família como essa, malhando trigo no lagar, subjugado pelos midianitas, como que eu posso ser um escolhido de Deus? Aí você vai ver lá em Juízes, capítulo 6, capítulo 7, que Gideão, ele fez algumas provas com Deus e Deus respondeu à altura a Gideão, mesmo ele não acreditando nele mesmo,
ele foi, porque Gideão era um homem improvável. Como você pode olhar para você e não ver nenhuma capacidade, talvez nenhuma capacidade intelectual ou até mesmo física, porque Moisés, ele era um homem de lábios pesados. Alguns vão dizer que Moisés era gago, não sabia falar, e Deus escolheu ele no meio da sarça ardente. No meio da sarça ardente, Deus ele fala com Moisés: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu pisas é terra santa. E Moisés vai se achar indigno. Tinha uma dificuldade, e ali ele colocou a dificuldade na frente do chamado. E quantas pessoas são assim? Mas Deus usou Moisés para uma grande obra. Assim como Deus ele quer te usar também para uma grande obra. E nós temos que parar de dar desculpas para Deus. Temos que parar de colocar as nossas limitações na frente do nosso chamado. Quando nós colocamos as nossas limitações na frente do nosso chamado, nós queremos dizer que Deus ele não sabe o que está fazendo. Sabe? E Deus, ele é a própria sabedoria, é o dom da sabedoria, é a sabedoria. Por isso que eu falo que Deus, quando te escolheu, ele não errou quando ele te escolheu, certo? Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. Deus ele tem um propósito na sua vida aqui nessa terra. Mas só conseguimos enxergar essa verdade quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Jesus. É entregar o controle da nossa vida. As escamas dos nossos olhos elas passam a cair. Passamos a enxergar do ponto de vista de Deus. Paulo ele precisou ter um grande encontro com Deus, sabe, na entrada de Damasco. Ele ficou cego, tamanha glória de Deus. Foi parar na casa de Ananias, cego, e ali Deus usou Ananias para trazer de volta a vista, né? No caso, Saulo, que veio se tornar Paulo. Para muitos era um cara improvável, porque ele era perseguidor de cristãos. E aí, como explicar isso? Ninguém nesse mundo consegue ser completo e feliz, por mais dinheiro, por mais saúde, prazeres que tenha, se essa pessoa não tiver um encontro genuíno com Jesus, não tiver vivendo o propósito de Deus, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Quando você aceita o chamado de Jesus e descobre que você foi escolhido para fazer a sua obra, nenhuma circunstância consegue mais te parar. Nenhuma circunstância. Porque muitos vão olhar para você e vão julgar você, vão dizer: quem é esse? Quem é essa? Querido, você é um escolhido de Deus. Você não tem que ficar preocupado com o pensamento das pessoas ao seu respeito, com o julgamento das pessoas ao seu respeito. A única coisa que você tem que ficar preocupado é em obedecer o chamado de Deus. Volto a dizer, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Homens improváveis, como eu e como você. Mulheres improváveis, como tantas mulheres na Bíblia. Maria, ela foi escolhida dentre tantas mulheres para ser a geradora do Filho de Deus, a ser chamado Jesus Cristo, o Messias Salvador. Então, querido, toma posse disso. Mulher, homem, jovem. Ah, mas eu sou tão jovem. Daniel era jovem, mas mesmo na Babilônia, ele se destacou, porque ele não se contaminou com os manjares do rei. José, tão jovem, mesmo no Egito, ele não cedeu às tentações, sabe, da mulher de Potifar, e nem dos apelos malignos, as tentações, as bandejas do Egito. Ele se manteve firme. Então, ainda que você seja jovem, ainda que você seja já ancião, ainda que você, mulher, homem, Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós precisamos viver esse chamado, porque senão nada na nossa vida é completo. Amém, querido? Eu quero orar pela tua vida e nós vamos falar com Deus nessa hora. Pai bendito, Pai amado, eu quero entregar cada vida que está me acompanhando nessa hora em tuas mãos. Muitos daqueles que têm dúvida acerca do seu chamado, muitos daqueles, Pai querido, que se sentem tão incapazes, Pai, para realizar uma grande obra, uma obra tão tremenda e tão sobrenatural. Esteja falando com os teus filhos, despertando a eles essa chamada, para que eles possam ser uma ferramenta nas tuas mãos nesses últimos dias. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha jogar por terra toda timidez, tudo aquilo que limita o teu filho de crescer na tua presença.
Eu entrego a vida desse teu filho, dessa tua filha em tuas mãos. Esteja falando com cada um nessa hora, Pai. Ministra cada coração no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida. Busque viver esse chamado, que você vai ser uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Amém? Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja contigo, em nome de Jesus.